Bom, e vale reforçar que causar incêndio é crime previsto no Código Penal. Só que além dos riscos das queimadas e os impactos no meio ambiente, o tempo seco também afeta a nossa saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios e alergias. Alguns cuidados são importantes para amenizar ou até prevenir os sintomas. E para ajudar a gente com as dicas, eu chamo agora o repórter Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo, com a queda da umidade do ar, muita gente acaba sentindo, tem dificuldade com a respiração. É para isso que a gente está aqui no consultório do Dr. Marcelo Socchi, que é otorrinolaringologista, sabe do que a gente está falando. Doutor, primeiro, quem acaba sentindo mais ou sentindo primeiro essas mudanças? Oi, boa tarde. Então, geralmente, quem tem as doenças crônicas de via aérea, né? As rinites, sinusites, bronquites, asma, são as pessoas que acabam sentindo bastante o efeito do tempo seco, do frio. E por que isso acontece, né? Se torna tão frequente nessa época, tanto para as pessoas, ali no caso que tem rinite, sinusite, quanto para o público em geral, né? Quem não costuma sofrer tanto com isso. Geralmente, principalmente quem tem, né, já uma doença, né, uma alergia, tem uma sensibilidade maior das vias aéreas, né? Então a mucosa, né, a pele que recobre aqui o nosso nariz, o pulmão, ele realmente é muito mais sensível do que uma pessoa que não tem nenhum problema. Então quando o tempo fica seco, quando fica frio, essa mucosa ela fica ressecada, ela sente o frio, né? O frio acaba desencadeando uma irritação, uma inflamação nela. Então por isso que elas acabam desencadeando. Mas mesmo quem não tem nenhum problema respiratório, acaba sentindo também, que a mucosa acaba sofrendo também pelo ressecamento, a própria mudança brusca do tempo, o frio, o quente pro frio, né? Então você está no ambiente, né, dentro de casa que está quentinho, sai para fora que está frio, a mucosa ela sente um pouco, ela vai se irritar um pouco e isso acaba desencadeando bastante sintoma, né? Sensação de ardência, tosse, aquela a coriza, né? Começa a escorrer o nariz, então a nossa via aérea acaba sentindo mesmo esses efeitos. E principalmente nessa época, né? Isso costuma acontecer bastante, inverno. Vale de alguma forma monitorar, saber ali quando, ter uma ideia de quando essa mudança pode acontecer, essa mudança da umidade do ar acontecer, para tomar algum cuidado antecipado, ou é só na hora que dá para seguir alguma orientação? Mas, geralmente, assim, quando chega essa época, na média, a umidade vai estar mais baixa, o tempo vai estar mais frio. Então, no mínimo, a pessoa tem que se hidratar bastante, porque a hidratação da nossa mucosa depende muito do quanto de água que a gente ingere. Se a gente ingere bastante água, a tendência da nossa mucosa é conseguir se hidratar, é conseguir manter ela úmida. E quando ela se mantém úmida, ela consegue lutar um pouco contra essa questão do tempo seco, né? Então, outras medidas que você pode fazer, principalmente em casa, né? Quando você está na rua é mais difícil, mas estando em casa, você pode, principalmente no quarto, né? Imagina que em 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo dentro do quarto. Então, o quarto é o nosso principal ambiente. Então, dentro do quarto, principalmente, a gente pode tomar algumas medidas para minimizar essa questão da umidade muito baixa. Colocar bacias, baldes com água, isso vai aumentar a umidade do quarto. Toalha, um pano molhado também, deixar pendurado, principalmente próximo da cama. Existem aqueles umidificadores também que você pode comprar, né? Aqueles nebulizadores. Então, tem várias medidas, né? Além da hidratação, que eu acho que é o principal, para você minimizar, mitigar esses efeitos do tempo seco. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas orientações. Então é isso, Guerra. Acaba acontecendo com frequência, né, nessa época do ano, o pessoal tem que tomar aí um certo cuidado para manter a saúde. Mas diz uma coisa, você sofre bastante com isso? Acontece com você nessa troca da temperatura, sofrer bastante ali com o nariz? Como que é? Volto com você, Guerra. Olha, Marvin, sofro com alergia, viu? Tô me recuperando de uma rinite ainda. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, e fica o recado, é muito importante a gente seguir as dicas que o Marvin falou e esse alerta vale para todo mundo, viu? O tempo seco com a baixa umidade é bastante ruim para a nossa saúde, então se hidrate e, se puder, também deixe o ambiente ventilado, e quem também puder contar com o apoio de um umidificador também é muito importante.